Opa, boa noite a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 4 de julho de 2022, está começando mais um pré-jogo do Robson. E curioso, né? 4 de julho, aniversário de 10 anos da conquista da primeira Libertadores, né? Da Libertadores do Corinthians. É... Véspera do confronto diante do Boca Juniors, o mesmo adversário da final de 10 anos atrás, só que dessa vez lá na Argentina, né? O jogo decisivo amanhã, o Corinthians vai lutar e a gente vai lutar junto com o Corinthians, né? E cara, sinceramente, eu tô ansioso, tô bastante ansioso pro jogo de amanhã. Acho que a maioria da torcida tá ansiosa, né? Quem acompanha o Corinthians, quem vive de Corinthians ali tá bastante ansioso, não vê a hora do jogo chegar. Complicado, né? Tá osso. Hoje, ainda mais hoje, né? Pô, 10 anos, cara. 10 anos de Corinthians, 10 anos de Libertadores. Pô, de Corinthians é quase 40 anos nas costas aí. Mas, caraca, em 2012, cara, eu tinha acabado de vir pra São Paulo. Tava aqui ficando um tempo na casa da minha tia, às vezes na casa do meu primo. Né? Fiquei um tempo na casa da minha tia, do meu primo, fui direto pra casa do meu primo, fiquei um tempo lá, depois fui pra casa da minha tia. Mas a final mesmo, né? A finalíssima, o 2-0 do Corinthians. Eu assisti lá no Paraná, lá na casa dos meus pais. Assisti deitado no meu sofazinho, no sofazinho da minha mãe, no caso, né? Meu pai do outro sofá ali, minha mãe tinha três, né? Uma poltrona e dois sofás. E nós três assistimos lá. Meu irmão acho que estava na faculdade. Meu irmão, meu outro irmão já era casado, enfim. E a gente assistiu lá e aquele negócio, né? Eu não me lembro, cara, tipo, em qual canal eu assisti, porque não foi na Globo, isso eu tenho certeza, mas eu não lembro se foi na ESPN. Talvez tenha sido na ESPN que eu tenha assistido, que o narrador era aquele cara que. Não, acho que eu tô falando besteira. Ah, foi na Fox, pode crer. Porque quem comentava era o. Aliás, tanto o narrador quanto o comentarista, tá? Eles morreram naquele acidente da Chapecoense. O comentarista era o antigo. Antigo não, né? Saudoso. É, caraca, como é que ele chamava? Mário Sérgio. Mário Sérgio, pode crer. Ele foi técnico do Corinthians. Ele foi técnico do Corinthians em 93. E se eu não me engano, ele virou executivo do futebol e em 98 com aquela parceria com a Hicks Mills, ele chegou a comentar de trazer o Ronaldinho para jogar no Corinthians, tá? Era um bagulho muito louco assim. Então, tipo, ele era o comentarista, né? E o narrador era o Deva Pascovitch, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo. Assisti na Fox lá em casa com eu, meu pai e minha mãe. E foi tipo. Sei lá, é um negócio libertador, né? É um negócio diferente, né? Tipo, a gente que. Principalmente depois que o Palmeiras ganhou, né? Depois que o Palmeiras ganhou a Libertadores em 99, ficou muita zoeira, né? Em cima, muita cobrança, muita pressão. Virou obrigação, né? Porque o Corinthians era o único time da capital que não tinha Libertadores, então o São Paulo já tinha três, o Santos tinha duas, o Palmeiras tinha uma tal, e aí ficava muita zoeira em cima, né? Muita zoeira. Depois o Corinthians perdeu duas vezes pro River, perdeu pro Tolima, depois perdeu pro Flamengo, e o pessoal tirava sarro, né? O pessoal tirava bastante sarro, na verdade até ao contrário, né? Primeiro, primeiro em 2010 foi desclassificado pelo Flamengo, o do Wagner Love, o time do Ronaldo, né? E em 2011 perdeu para o Tolima, para em 2012 se consagrar, né? Então o Corinthians volta em 2012 como campeão brasileiro e faz uma campanha espetacular, o único time
da era de 14 jogos, desde que a Libertadores passou a ter 14 jogos, o único time campeão invicto, uma campanha muito incrível, né? Acho que melhor defesa disparada, assim, tipo, da história da Libertadores, pelo menos até a época era, né? Hoje eu já não sei, mas foi sensacional. Eu assisti todos os jogos, acompanhei todos os jogos daquela Libertadores. Eu acho que eu tenho uma lembrança muito grande daquele segundo jogo contra o Vasco, dos dois jogos contra o Santos, das duas finais, obviamente. Nossa, o primeiro jogo que o Ralf faz o gol no finalzinho, no último lance. Depois teve um jogo em casa que o Corinthians goleou, acho que foi 6 5 ou 6 a 0. O Liedson tava mal, o Liedson pega um pênalti para bater, erra o pênalti, aí ele pega o rebote e faz o gol. Foi muito incrível, assim, foi uma sensação incrível e, cara, tipo, ali marcou muito provavelmente o ápice do Corinthians até então no futebol, ao meu ver, né? Porque o Corinthians já tinha sido campeão mundial, né? Mas dessa vez ele foi campeão da Libertadores e Mundial, não foi como convidado, foi muito da hora. 2012 foi um ano mágico, tá? 2012 foi um ano mágico. Foi um ano que, mano, foi muito da hora. Eu ia pra São, eu já tava morando em São Paulo, né? E aí eu ia pro trabalho, né? Ia pro trabalho com a camisa do Corinthians lá na Praça da Sé ali. Passava os mendigos, tudo vai Corinthians, mano. Era muito foda, mano. Era muito da hora. E é perigoso, né? Pô, se pega 10 anos atrás aí, eu não era nenhum moleque, né? Mas pô, ficar andando de camisa, com camisa de time no centro de São Paulo é perigoso. Eu não deveria fazer isso, não. Mas na época lá eu ia e nunca aconteceu nada, nunca. Super tranquilo, assim. Mas mesmo assim, foi um ano mágico. 2012 foi um ano mágico. 4 de julho de 2012 eu estava lá no Paraná, foi muito sensacional também. Foi um jogão do Corinthians. Cara, era pra ser. E amanhã é outra guerra, né? Amanhã é outra guerra que a gente vai enfrentar, a gente vai lutar e vai dar tudo certo. A gente vai conseguir ali voltar com a classificação. Mas do jogo a gente fala daqui a pouco. Primeiro eu queria deixar aqui os recadinhos de sempre. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez no canal, se inscreva no canal. Vamos tentar deixar o canal mais relevante aqui no YouTube. Todavia, também é disponibilizado uma versão em áudio para os agregadores de podcasts mais relevantes do mercado, tá? Então, principalmente no Spotify e no Apple Podcasts, eles têm sistema de avaliação, né? Então, se por acaso você é uma dessas pessoas que ouve o canal do Robson nesses agregadores, avalia lá, dá umas 5 estrelinhas ali, 4, 5 estrelinhas, para poder subir ali no ranking e mais pessoas possam receber ali as recomendações dos podcasts, as sugestões, na verdade, do podcast, tá? De toda forma, se puder, vem aqui pro YouTube, se inscreve aqui, compartilha com o amiguinho, sugere lá, fala, tem esse cara aqui, mano, o cara fala de Corinthians e tal, beleza? Bom, vamos falar aí que hoje foi, apesar de além de todas as festividades, né, que a gente teve aqui, tava rolando o jogo, não sei se tá ainda, mas rolando o jogo da final no app do Corinthians, né, no canal do Corinthians, acho que tava até aquele streamer famoso lá, eu não lembro o nome dele, eu não sigo ele, então, mas ele é bem famoso, um dos maiores streamers do Brasil aqui, Gaules, ele tava ali, ele mais um cara, acho que é Alfinete, né, aquele cara chama Alfinete, estavam ali fazendo uma live no canal do Corinthians. Depois eles iam transmitir ali o jogo da final, exclusivamente no app Universo SCCP. E além disso, teve um jogo que o Chicão organizou, um comemorativo e tal. Foi um dia de bastante festividade ali, comemorando, né, o título do Corinthians. Mas teve notícia também. Teve notícia também. E uma das notícias, na verdade, foi mais um esclarecimento, tá?
Bruno Maziotti. O Bruno Maziotti ele não foi contratado pelo Corinthians como fisioterapeuta ou chefe ali no departamento médico e fisiologia do Corinthians, tá? Na verdade, ele foi contratado como consultor para dar uma força ali, tentar dar uma ajeitada que o Corinthians percebeu ali que e a gente também percebeu, né? Que alguma coisa não está correndo bem ali, né? Então ele vai ajudar a organizar o departamento médico, criar de repente algumas dinâmicas ali, algumas melhorias, né, nos processos para tentar diminuir essa quantidade de, de lesões que a gente está tendo, de desfalques, né? Então o Corinthians acabou ali contratando o Bruno Maziotti como consultor, tá? Ele vai prestar consultoria ali, fazer tudo isso que eu já falei, mas ele continua sendo um funcionário do Ronaldo, dando preferência para o Valladolid lá da Espanha, né? E talvez ajudar no Cruzeiro aqui de alguma forma também. Mas no Corinthians como consultor, tá? Ele vai ajudar por um tempo e depois só prestar consultoria, tirar algumas dúvidas, alguma orientação. Beleza? Porque ontem foi veiculado que ele tinha sido contratado, mas não foi. Ele ainda é funcionário do Ronaldo e vai ser só consultor aqui no Corinthians. Mais um que não é notícia, né? Só um esclarecimento. Aqui a fonte é o GE. O Corinthians vendeu. Todo mundo já está sabendo, né? Que o Corinthians vendeu o João Vitor para o Benfica, mas ficava numa dúvida, pô, por quanto que o Corinthians vendeu? Quanto que é a parte do Corinthians? Quanto que é a parte do Coimbra? E cara, tipo, tava muita informação desencontrada, tá? Ainda tem um pouquinho de desencontro ali, porque algumas pessoas falam é, dão uma informação a mais ou a menos e tal, e acaba divergindo um pouco. Mas, segundo o GE, o Corinthians vendeu então o João Vitor, os 55% do João Vitor por 44 milhões de reais, tá? 44 milhões de reais. Isso deve dar o que? Muito provavelmente uns 8 milhões de euros, né? Eu tinha olhado ontem, estava 5,5, né? 5,50. 1 euro estava R$ 5,50, né? Então, para dar 44 milhões, deve ser por aí mesmo. 8 milhões. A operação total foi 9 milhões e meio. Porque o Coimbra vendeu 20%, 25% do João Vitor, da parte dele, que tinha 45, vendeu 25 por 1,5 milhão de euros. Tá? Então a operação toda de 9 milhões e meio, o Corinthians fica com 8 milhões, Coimbra fica com 1,5 milhão e no total Benfica 80%, Coimbra ainda fica com 20% para poder vender, para poder ganhar mais dinheiro depois numa possível revenda ali do João Vitor para um mercado maior. O jornalista Luiz Coelho, ele diz que ele é português, né? Ele diz que o Corinthians ainda tem no contrato 10% na mais-valia do João Vitor. Ou seja, se o Benfica vender o João Vitor por um valor superior ao 9 milhões e meio de euros, o Corinthians fica com 10% desse lucro, né? Ou seja, se vender ali por, sei lá, 10 milhões, então vendeu ali por 500 mil a mais, né? E o Corinthians ficaria ali com 10% desses 500 mil, que é 50 mil, né? Euros, né? Aí se multiplica por 5 dá 250 mil reais. É mais ou menos por aí, tá? Se é verdade ou não, não sei. O fato é que o Corinthians agora pega 44 milhões de reais e complementa bastante a meta ali de 91 milhões que o Corinthians tinha para fazer de vendas esse ano, tá? E ainda com base nisso, eu tinha pego aqui, mas os números não estão batendo, tá? O cara colocou 38 milhões aqui do João Vitor, mas na verdade é 44, né? De toda forma, vamos imaginar que o importante desse print que eu peguei é que o Corinthians tem uma meta de 91 milhões
e já tinha 27 milhões do Ederson, 19 milhões do GP. E agora juntando com mais 44, não 38, mais 44 do João Vitor, é bem provável que o Corinthians já tenha atingido aqui os 91 milhões ou muito próximo mesmo. Se você aumentar 6 milhões aqui, fica com 90 milhões, praticamente fechou aqui a meta, tá? Talvez o Corinthians não precise vender mais ninguém, a menos que seja, sei lá, tipo, vende o Mosquito, vende agora jogadores importantes, o Corinthians não vai precisar vender esse ano, pelo menos, tá? Nem Lucas Piton, nem Raul Gustavo, nem Robert Renan. Talvez venda ainda o Bruno Mendes, mas não vai ser mais necessário, tá? Só se for uma proposta muito boa mesmo. Bom, todo mundo sabe que o Corinthians não está divulgando, né, a lista de relacionados. Então o que os jornalistas têm feito tem ido no desembarque do Corinthians, tá? Então eles foram lá, os que estavam na Argentina já se preparando para o jogo de amanhã, acabaram ficando lá no desembarque do Corinthians, né? E anotaram ali os jogadores que desceram, tá? Dessa forma, isso daqui eu peguei no GE, tá? Dessa forma, o Corinthians levou, né, para Argentina os goleiros Cássio, deixa eu pegar aqui. Goleiros Cássio, Ivan e Matheus Donelli. Ó, engraçado, né? O Ivan foi para Argentina também. Como ele vai pro Dinamo, Dinamo, né? Não, pro Zenit. Como ele vai pro Zenit na negociação do Yuri Alberto, eu achei estranho, né? Curioso, na verdade, ele ter sido relacionado aqui pro jogo, né? Mas não precisaria, poderia ter ido Carlos Miguel mesmo. Mas o VP achou por bem levar o Ivan. Lembrando que o quarto goleiro do Corinthians foi negociado, o Guilherme Castelão. O Corinthians se rescindiu com ele foi pro Chipre, tá? Não só ele, mas o Varanda também foi. Porém, o Varanda foi por empréstimo, o Corinthians não rescindiu com o Varanda. Laterais: Fábio Santos, Bruno Melo, Rafael Ramos, Lucas Piton. Fábio Santos de novo? Fábio Santos foi 2 vezes para a Argentina, então. E Fagner não foi, né? Fagner ficou em São Paulo, ficou aqui em São Paulo. Uma pena, né? Eu tinha esperança de ver o Fagner jogando, né? Porque é o melhor lateral da América do Sul, um dos melhores do mundo. É uma pena ele ter se machucado e não ter conseguido se recuperar ali para um jogo tão importante como é o jogo de amanhã, né? Zagueiros: Robert Renan, tomara que não jogue, vai precisar de alguém que consiga subir numa bola alta, ele não sobe uma gilete. Zoeira, tô brincando. O moleque é bom de bola. Robert Renan, Raul Gustavo, Bruno Mendes, Robson Bambu, João Victor e Gil. João Victor também foi negociado, vai fazer a despedida dele amanhã. Espero que faça um grande jogo e se despeça da melhor maneira possível ali, né? Num jogo épico, ele que faça o primeiro gol da história dele com a camisa do Corinthians e único, né? Já que ele vai pro Benfica. Tomara que ele faça um grande jogo. Detalhe, o Gil tá sentindo ainda. Não é que ele tá sentindo, ele tá se recuperando e ele vai pro jogo, tá? Não sei se ele vai pro jogo, mas vai pelo menos ficar à disposição, aparentemente. Meias: Rony Juliano, do Queiroz que se recuperou, tá? 100%, certeza que vai pro jogo. Matheus Araújo, Cantígio, Xavier e Guilherme Biro. Ou seja, Renato Augusto não foi relacionado de novo. Desconforto na panturrilha. Sei lá quantos meses já faz que esse cara não joga. Todo mundo fala do Luan, né? Pô, o Luan não joga, um absurdo, 800 mil. E o Renato Augusto que não joga aí 1,5 milhão por mês. Muito estranho isso, tá? Muito estranho. É por isso que é complicado, né? Complicado. E pro ataque, Vitor Pereira levou, né? Roger Guedes, Giovani, inclusive, que o Corinthians vai comprar, já que ele vendeu o João Vitor, né? Tá com dinheiro aí e provavelmente vai conseguir negociar e comprar o Giovani, tá? 3 milhões de reais, 60% do passe, tá?
E vale lembrar que, pô, todo mundo vai ver que o Corinthians está com dinheiro aí, vai começar a chover processinho, viu? Liminar ali, bloqueando conta e tudo. Acho que não dá mais para bloquear a conta porque o Corinthians fez aquele acordo, né? Mas vai surgir algumas coisas querendo dinheiro aí, não tenha dúvidas. Giovanni, Felipe Augusto, Gustavo Mantuan e William. O William foi relacionado não, né? Foi para a Argentina, ainda vai fazer teste para ver se vai ter condição de ir a campo. Se ele entrar, ele vai entrar com proteção no ombro, mas eu acho que ele só deve entrar em último caso mesmo, tá? Porque com certeza os argentinos vão fazer alguma coisa na maldade, vão trombar, vão derrubar, vão dar encontrão só pra judiar mesmo, né? Enfim, esses foram os relacionados aí pelo técnico Vitor Pereira, tá? O que em tese o Corinthians tem à disposição e o que em tese o Corinthians tem de melhor, tá? É. Eu tenho aqui a provável escalação, que eu também peguei no GE, inclusive na mesma matéria. Então a provável escalação para o Corinthians seria Cássio, Rafael Ramos, João Vitor, Raul Gustavo e Fábio Santos. Duqueiroz, Cantígio, Lucas Piton e Juliano. No ataque, Gustavo Mantuan e Roger Guedes, tá? Ou seja, é um 4-4-2 clássico, né? Chama atenção o Lucas Piton jogando de meia esquerda, jogando na meia ali, e o Juliano, como sempre, vai jogar ali tentando organizar o time do Corinthians. Uma melhoria em relação ao último jogo que aqui em São Paulo foi que o Juliano jogou um pouquinho mais recuado. Dessa vez ele vai jogar mais à frente, porque o Corinthians tem Cantígio e Duqueiroz à disposição. Então o Juliano vai jogar na dele, responsável por organizar o time, por dar assistência, enfim, fazer aquilo que a gente sabe que ele tem condição de fazer. Poderia até, de repente, arriscar aí alguns chutes pro gol, tá? A dúvida fica ali entre Rafael Ramos e Bruno Mendes, tá? Eu acho que é importante entrar com o Rafael Ramos. O Rafael Ramos é um lateral, consegue ali proporcionar uma saída de bola com mais segurança que o Bruno Mendes, mas de toda forma a gente não sabe como é que tá a condição desse cara, o que esse cara estava sentindo que saiu. Parece que era estafa, né? Ele não teve férias, mas depois já virou desconforto, a gente já não sabe. Tá muito nebuloso esse departamento médico do Corinthians, tá? E tem outra, né? Tem outra. Gustavo Mosquito tava com tendinite, agora tá tomando remédio que cai em doping. É brincadeira, né? É brincadeira uma coisa dessa. Mas enfim, acho que o Corinthians vai de fato com o que tem de melhor. Eu gostaria muito que tivesse Renato Augusto à disposição, gostaria muito que tivesse Maicon à disposição, Paulinho à disposição, mas não é a realidade, infelizmente. Então cabe a nós aí esperar que Roger Guedes faça um grande jogo, que Gustavo Mantuan, Juliano, Raul Gustavo, João Vitor, né? E principalmente a minha esperança é o Cássio, tá? Se tem alguém aí que eu confio nas atuais circunstâncias é o Cássio, então o gigante vai ter que trabalhar amanhã, viu? Pelo andar da carruagem, o gigante vai trabalhar bastante amanhã, mas Deus ajuda, né? Quem trabalha, quem cedo madruga. Bom, falar um pouquinho então do que eu espero do jogo de amanhã, tá? Então amanhã às 21h30 o Corinthians enfrenta o Boca Juniors lá na Bombonera pelas oitavas de final, jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Jogo duro, jogo difícil, Boca Juniors completo, sem nenhum desfalque, nenhum. No jogo que eles vieram aqui jogar na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, eles tinham desfalque do, acho que lateral direito ou lateral esquerdo, um lateral que era o Fabras, ele voltou, está à disposição, então o Boca vem completo para enfrentar o Corinthians. O Corinthians vai mais completo, mas não com todos os jogadores à disposição. Os principais jogadores do Corinthians não estão à disposição. Quem são os principais jogadores do Corinthians? Fagner, Renato Augusto, o William é a dúvida, Maicon
e Paulinho, tá? São 5 jogadores. 5 jogadores. Talvez Renato Augusto e Paulinho pudessem estar revezando ali, mas pelo menos 4 jogadores que talvez fossem titulares ali, incontestáveis desse time, tá? É muita coisa. Um time que na linha tem 10 é 40% do time. Fagner, melhor lateral direito do país. Renato Augusto, muito embora não tivesse vindo bem, né, nas últimas partidas, ele é o Renato Augusto, né? Todo mundo sabe. O cara tipo, é craque de bola. Só não tá numa boa fase, mas é craque de bola. Maicon chegou jogando o fino da bola. Nos últimos jogos ele não jogou tão bem, mas aí o Corinthians todo não tinha jogado bem. E ele fez a diferença nesse time do Corinthians. Ele foi responsável ali pelo crescimento direto do Queiroz. Então é uma perda imensa, assim, né? O Maicon. E cara, o William. O William, se o Renato Augusto ele é um craque, o William é mais. O William joga mais que o Renato Augusto. O William tem uma carreira monstra. O William, porra, 2 Copas do Mundo. Pô, o cara do terrão, habilidade, rapidez. Falta um pouco finalização, mas ele compensa fazendo o time jogar, dando uma dinâmica, atraindo mais de um marcador para cima dele. Então, cara, o William é um diferencial assim, tipo que nenhum time da América do Sul tem, cara. O William é um jogador sensacional, assim, tipo, sensacional. E, cara, tipo, é incrível, é uma judiação, né? O cara machucar o ombro e ficar como dúvida para jogar com algum tipo de limitação. Eu sou muito fã do William, tá? Desde quando ele subiu ali do Corinthians, ele fez muita diferença naquele time de 2006, tá? Ele subiu em 2006 com o Leão. Em 2007 ali ele começou jogando o Campeonato Paulista. Ele foi disputar um torneio pela seleção, um sul-americano, um mundial, não lembro. E demorou para ele voltar. Quando ele volta, ele faz a diferença naquele Corinthians esfacelado de 2007 e o Corinthians vende ele. Na época, 20 milhões de dólares? Hoje, quem que vale 20 milhões de dólares no Corinthians? Com 17 anos. 20 milhões de dólares hoje seria equivalente a 100 milhões de reais, tá? O Pedrinho foi vendido por 18 milhões de euros. 100 milhões de reais também, né? Por aí. Mas o Pedrinho, meu Deus, o Pedrinho não cabe nem na mesma frase que o William. De toda forma, o Corinthians vem se reconstruindo, o Corinthians vem com alguns retornos, outras baixas, mas o Corinthians vem com o que tem de melhor. O Corinthians com o que tem de melhor, talvez não sejam nem as peças, tá? Mas o que a gente espera, de novo, é que eu não tô com aquele meme do Flavinho, ex-preparador físico do Corinthians, mas o Corinthians tem que entrar com disposição, o Corinthians tem que entrar com raça, com intensidade, tá? Eu não espero que o Corinthians domine o Boca Juniors, ainda mais lá na Bomboneira. É quase que impossível isso. Mas o Corinthians tem que entrar atento, ligado, esperto, para não levar gol cedo. Pegar um contra-ataque e matar o jogo. É isso que o Corinthians tem que fazer, cara. Disposição, raça, tem que ser Corinthians. E amanhã vai ser o dia que o Corinthians vai chegar lá na Bomboneira e vai derrubar aqueles caras. O Corinthians vai derrubar aqueles caras amanhã. Espero, pelo menos, né? É duro começar a falar essas coisas, mas depois não dá, né? Mas o que eu espero, que eu torço, que o Corinthians faça uma ótima apresentação. Que se for perder, que venda caro a derrota. Que não seja uma... Eu não tenho nem adjetivo para qualificar o jogo que foi final de semana. Ou o jogo que foi contra o Always Ready. Ou o jogo que foi contra o Palmeiras. Ou o jogo que foi contra o São Paulo. Pelo Paulista. O que eu espero que o Corinthians faça um jogo que deixe tudo em campo. Tudo em campo. Deixa tudo em campo. Pode ser que não venha com a classificação.
mas que chegue lá e jogue com raça, com determinação. Que lembre que tem 30 milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo, torcendo, mandando boas vibrações, que vai estar aqui xingando, gritando, mandando o vizinho tomar naquele lugar. Você vai escutar amanhã, você vai escutar, hein, vizinho, fica esperto. E na moral, assim, tipo, é a única coisa que eu espero, tá? Eu não espero classificação, não espero vitória, eu não espero nada. Eu espero que o Corinthians jogue como o Corinthians. Só isso. Isso me basta. Ganhar ou perder é importante, óbvio que é importante, mas não é preponderante, né? A vida segue depois disso, tem outros campeonatos, tem um próximo ano, tem muita coisa. Mas o que a gente não pode perder é a identidade, chegar lá e jogar como o Corinthians, mano. É o que a gente espera. Os caras botando a bunda no chão, dando carrinho, indo em dividida, ganhando pé de ferro, subindo mais alto que os caras. É isso que a gente espera, tá? E se possível faz 1-0 e vem com a vaga. Vem com a vaga de lá. Muita gente esperando que o jogo vá para os pênaltis, né? Eu não gostaria que fosse para os pênaltis não, o goleiro deles é bom nos pênaltis também. Apesar de que a gente tem o Cássio, o goleiro deles pegou 4 pênaltis nos últimos 7 batidos, né? Um deles foi do Roger Guedes. Então, gostaria que o Corinthians ganhasse em tempo do tempo regulamentar, tá? Nos 90 minutos. Mas o importante é classificar, se classificar, mas o mais importante que se classificar é jogar como Corinthians, jogar com raça e representar 30 milhões de torcedores que vão estar torcendo. Nem todos puderam ir para a Argentina. Tava caro, R$ 1.900 o pacote para ir de ônibus que o Corinthians estava vendendo. Quem foi de avião, 3 pau a passagem. Imagina, ida e volta. Acho que 3 mil ida e volta, né? Enfim, de toda forma, o que eu espero mesmo é um bom desempenho. Não futebolisticamente, mas enquanto atletas, jogando com raça, com determinação. Vamos jogar com raça e com coração. É o time do povo, é o Coringão. É nóis. Então é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Se você assistiu, cara, até aqui, valeu. Curte o canal aí, curte o vídeo, se inscreve no canal. E amanhã é Corinthians, rapaziada. Amanhã é Corinthians. Se possível, não assiste no SBT não, tá? O SBT zica. Mas acho que só vai passar no SBT, viu? Não tenho certeza não. De toda forma, vamos ficando por aqui. É nóis e vai Corinthians, mano.